Paz do Senhor. Antes da gente começar a nossa leitura bíblica, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: você já foi perfurado com algum espinho? Você já sentiu esse desprazer de ser perfurado por um espinho? Isso já aconteceu comigo e acredito que já aconteceu com você também, né? Quando a gente é perfurado, quando um espinho entra no nosso corpo, aquilo ali nos fere, causa dor, causa desconforto, causa um sofrimento, de certa forma, um incômodo. E Paulo, ele enfrentou isso. A palavra de Deus vai falar que ele tinha um espinho na carne. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre o espinho na carne na vida de Paulo e também os espinhos na carne na vida do cristão. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10, diz o seguinte: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor Jesus, que essa palavra ela faça diferença em nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Fala com quem estiver assistindo esse vídeo, assim como o Senhor tem falado comigo também. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele escreveu 2 cartas à igreja de Coríntios, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela tinha o propósito de exortar a igreja, confrontar por questões de pecado que a igreja estava passando, crises espirituais. E na segunda carta a gente já vê que esse propósito muda. A intenção de Paulo ao escrever a segunda carta era agradecer à igreja porque eles tinham de fato mudado e também em defesa do seu dom de apostolado, pois ele estava sendo perseguido e questionado por falsos apóstolos que se apresentavam na igreja. Então, ele queria defender, e a gente vê aqui no versículo 1 ao 6, que ele se gloria, que ele tinha por motivo de glória, por motivo de orgulho, as visões e revelações que ele tinha recebido, mas que não vinham dele. A gente vê aqui claramente que Paulo, ele reconhece que as visões e revelações que ele tinha recebido vieram do próprio Senhor, né? E são essas visões e revelações que no versículo 7 ele fala que para que ele não se soberbecesse, para que ele não se orgulhasse, foi posto um espinho na carne. Deus colocou um espinho na carne na vida dele. Bom, e o que é esse espinho na carne? Não se sabe ao certo o que é esse espinho, embora alguns teólogos tenham uma ideia do que seria esse espinho na carne de Paulo. Calvino, ele fala que seriam tentações, as tentações que o cristão enfrenta por causa da natureza pecaminosa. A segunda possibilidade que Lutero fala, que ele afirma, é que seriam as perseguições. De fato, Paulo ele passou por muitas perseguições, tanto dos judeus como dos gentios. Já uma terceira possibilidade, que é a mais comum, que a maioria dos teólogos concorda, é que seria uma dor física, uma doença, seja uma epilepsia ou uma deficiência visual, uma gastrite, mas que Paulo enfrentava essa doença. Se a gente for analisar a língua original, que é o grego, essa palavra do grego skolops, né, que é usada aqui para espinho na carne, ela geralmente é usada traz a ideia de um anzol, um objeto pontiagudo como um anzol. Então, por isso que muitos teólogos acreditam que provavelmente era uma doença, se a gente for pegar de forma bem literal, né? Algo que perfurava, que incomodava Paulo, a esse ponto. Bom, se a gente for analisar a história de Paulo, a vida de Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que ele sabia o que era estar humilhado, tanto como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi humilhado, perseguido,
e até mesmo morto por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Ele sabia o que era passar por sofrimento, por dor. Se tinha alguém que sabia disso, era Paulo, né? E, bom, a gente vê que Paulo ele tinha muitos motivos para se abalar na caminhada, ele tinha muitos motivos para se entristecer. Mas Paulo ele tinha uma ideia diferente, ele tinha uma forma de ver, uma perspectiva diferente do sofrimento. Ao invés de ele se sentir abalado, entristecido, ele se alegrava com a dor e o sofrimento. Mas a gente vê que esse sofrimento aqui especificamente, que é o espinho na carne, causava uma dor tão profunda que ele clamava a Deus para que tirasse. A gente não vê Paulo clamar a Deus para que tirasse da prisão, a gente não vê em diversas situações Paulo clamando a Deus, tira de mim esse sofrimento. Mas esse espinho na carne especificamente, a gente vê que Paulo clama a Deus para que tirasse 3 vezes, né? E a gente vê aqui no versículo 7 que esse espinho na carne, ele vinha do mensageiro de Satanás. Então, assim como aconteceu com Jó e com Paulo e com a gente muitas vezes, Deus ele permite que Satanás, ele dá esse poder a Satanás para tocar em nossas vidas, seja nossos bens materiais, seja nossa saúde, nossa família, como aconteceu com Jó também, né? Que passou por muita provação também. E a gente vê que Paulo, ao invés de se desanimar no ministério, ele tinha essa dor, esse sofrimento, esse espinho na carne como um motivo para ele depender mais da graça de Deus, né? Então, Paulo, ele pregava sobre a graça, a preciosa graça de Cristo Jesus, que veio a salvá-lo mediante a fé. E ele não só prega, mas ele agora estava sendo provado na prática. Quantas vezes nós também não passamos por isso, não é mesmo? A gente prega, a gente estuda no seminário, faz a leitura bíblica e devocional, mas quando a gente é posto à prova, será que nós temos agido como Paulo e dependido dessa graça de Deus? Porque nós pregamos e muitas vezes nós não praticamos aquilo que pregamos, não é mesmo? E Paulo, ele sentia, outro aspecto interessante aqui da vida de Paulo é que ele sentia prazer. Ele sentia prazer nas suas fraquezas, né? A gente vê aqui no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Essa dependência que Paulo tinha da graça, né? Da graça que fala no versículo 9, a minha graça te basta, trazia prazer para Paulo. Algo que para nós parece ser muito ilógico, né? Não faz sentido. Para um mundo hedonista, cada vez mais focado no prazer, não faz sentido você sentir prazer nas dificuldades, nos problemas da vida. Quem é que tem prazer no problema, né? Na dor. Quem é que tem prazer no sofrimento? Mas Paulo, ele tinha prazer no sofrimento, né? A gente está passando por uma pandemia, né? Por essa situação de vírus. E muitas vezes é difícil a gente se alegrar e perseverar, né? Mesmo em meio a essa doença. Mas uma vez eu vi uma frase de John Piper que fala o seguinte: se você tem desejado ser um cristão, marque isso, sofrimento. Se você não teve, ele ainda virá se você andar com Deus. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente anda com Deus, a gente vai passar por lutas, por sofrimento. A palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas ele também diz que tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente passa por crises na nossa família, crises financeiras, por perdas familiares, por dores, tristeza, abatimento, angústia, sentimento de solidão. Mas a palavra de Deus é bem clara. Em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, os que creem no seu nome. Muitas vezes essas batalhas espirituais que passamos,
seja em todas as áreas da nossa vida, seja física, emocional, espiritual, principalmente espiritual. Elas servem para nos fortalecer, para provar a nossa fé, para que nós possamos ser amadurecidos. Como dizem em Tiago 1,3, que a aprovação da vossa fé ela produz perseverança, para que nós possamos ser perfeitos e íntegros. Então, a gente muitas vezes não vai entender por que a gente está passando por aquilo. E nem precisamos. O que nós precisamos é confiar e depender nessa graça, porque ela é suficiente para a nossa vida. Tem uma música que fala que mesmo sem entender, eu confio em ti, porque eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Talvez você realmente não entenda, mas não precisa. Você precisa é confiar e depender de Deus. Aqui no sertão, uma vez me disseram que quando a plantação ela tá seca, para que ela volte a ficar verde e que as folhas voltem a crescer verde, eles queimam, eles colocam fogo na palha. E de fato isso acontece. A plantação ela fica verde, ela cresce verde. Da mesma forma acontece conosco, né? A gente passa por provação, a prova do fogo, literalmente, muitas vezes. E de fato a gente precisa perseverar. Porque isso muitas vezes é para que a gente possa renascer mais forte, mais perseverantes, mais maduros. Qual é o seu espinho na carne? Quais são suas lutas? Seu sofrimento? Se você buscar em Deus e se humilhar diante de Deus e reconhecer a Deus suas limitações e fraquezas, pode ter certeza que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai lhe dar forças para vencer em meio a esse sofrimento. Apenas se entregue a Ele e confie. E Ele vai te ajudar.